preocupar vocês à toa. Mas, havendo aula, nós teremos aula. Aguardem que a gente vai avisar. Muito bom. Agora que nós já estamos gravando, vamos apresentar. Peço a vocês que abram aí seus livros de sociologia na página 6, né? E é isso aí. Eu fiquei contente que o filho do Toninho está aí. Putz. Muito bem. Geografia, Roma, que legal, está aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentaçãozinha de hoje. Essa aqui já foi. Essa aqui. Pronto. Pessoal, por favor, abram aí os seus livros na página 6. Ah, professor, mas eu estou sem o livro. Então dá uns print da tela, né? Vai copiando, vai acompanhando, tá? Lembrando que o livro também está na plataforma digital, né? Você entra lá, Sociologia, caderno complementar, página 6. Espera aí que temos uma mensagem aqui. Atenção. Isabela. Tá bom, Isabela. Não tem problema. Vai acompanhando por aí, vai anotando no caderno as respostas e depois manda para mim só a foto das respostas, tá bom? Sem problema. O importante, gente, é ser feliz, né? Você já foi feliz hoje? Você já agradeceu pelo seu coração, pelo trabalho incessante que ele faz? Já agradeceu pela luz do sol, né? Está banhando a nossa cidade. O importante é ser feliz pela sua família. Primeiro exercício. Analise novamente a fotografia que usamos na sessão para debater. Aparece aquela imagem que tem lá, a reunião dos metalúrgicos. Né? Pelo amor de Deus, aquela foto é muito linda. Eu me lembro daquela manifestação toda que tinha lá, que eu fazia parte. Bom, sabendo que a Assembleia dos Metalúrgicos ocorreu no final do regime militar brasileiro, também chamado eventualmente de ditadura, né? Olha aqui, vamos pegar aqui uma canetinha, marca-texto, tá? Quando muitas liberdades individuais estavam limitadas, é verdade, né? Você não podia reclamar de nada. E que ela se tornou símbolo da luta dos trabalhadores por salários e condições de trabalho. Explique se os interesses dos metalúrgicos eram mais individualistas, lembra, indivíduo ou coletividade? Ou coletivas, justifique, tá? É claro, né? A resposta é interesses coletivos. Até porque um trabalhador sozinho, vocês já ouviram falar, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Tá? Então, baseado em interesses coletivos. Se não fosse a união de todos, não teria acontecido nada ali, né? Certo? Sozinhos, pode pular essa palavra metalúrgicos, sozinhos, vírgula, não teriam poder de pressão social. Até aqui tá bom, tá? Então a resposta fica mais ou menos essa parte em amarelo aqui, ó. Interesses coletivos, porque sozinhos não teriam poder de pressão social. Mais ou menos isso. Quem escreveu mais ou menos isso? Um pouco para lá, um pouco para cá, tá certo. Tudo bem? Avante. Questão número 2. Temos aqui uma tirinha. Ai, o pessoal adora uma tirinha, né? Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo, que eu quero ser a girl. Né? É para expressar a minha individualidade, eu quero ser diferente. E todo mundo está fazendo. Você usa aquela roupa para se tornar diferente e fica igual a todo mundo que usa aquela mesma roupa, né? Tá? A dificuldade em se tornar um indivíduo, né? Em se destacar na multidão, fazendo o que a multidão faz. Por isso que jogador de futebol usa aquele uniforme, para se destacar, ele tem que se destacar no cabelo, na tatuagem e na cor da chuteira. Né? Por isso que o Neymar cada dia está com um cabelo diferente, por isso que o Daniel Alves
é cheio de tatuagem, sei lá. Bem, a justificativa que a menina usa para convencer a mãe, no segundo quadrinho, que é esse aqui, né, em que ela está querendo ter a individualidade dela, né? Sugere autonomia das escolhas individuais? Sim, sim, claro que sim, né? Olha aí, ó. Então, a pessoa pode escolher, né? Ela parece, ó, então tá aqui, né? A menina parece querer expressar sua individualidade. Ponto. Tá? Então, até aqui tá bom, né? Nos dois primeiros, certo? No terceiro quadrinho, a menina demonstra ou não desejo de se igualar aos outros indivíduos do seu grupo social. Explique sua resposta comparando a impressão provada pela tirinha no último quadrinho com o que você afirmou na anterior. Então, se você falou que é individual e com o que está aqui, que conclusão você chega? Então, vamos lá. A menina demonstra pautar-se pelo comportamento alheio. Se todo mundo está fazendo, eu também quero fazer porque eu quero ser diferente. Ora, se eu faço o que todos fazem, eu não sou diferente, eu sou igual, né? Tem aí uma contradição, mas a vida é assim. A vida é cheia de contradições, né? Então, pode ir até aqui que tá de bom tamanho, tá? Terceira, pensando na noção de individualidade, como você interpreta o comportamento da menina? Fácil, né? A sociedade permite autonomia, né? Então, tem criança aí a partir de 6 anos de idade que decide já o que quer fazer, né? Tá? Mas nem sempre essa possibilidade se realiza, né? Porque a gente vive num mundo globalizado, num mundo instantâneo, num mundo de redes sociais, né? Vocês têm amigos aí com certeza de outros estados, de outras cidades, até de outros países, fácil, fácil, tá? E como vocês aprendem a falar inglês e espanhol, e aprendem bem, vocês se comunicam com esses amigos de outros lugares, né? Eu vejo aqui em casa, pergunto para a Helena, Helena, de onde é essa criança aí que você está conversando tanto? Ah, papai, é da Itália. Mas cacete, da Itália, né? Como você fala com alguém da Itália? A gente fala em inglês. Porra, sabe? Então, hoje em dia, você tem uma liberdade de escolha individual maior, mas como você vive num mundo interconectado, dificilmente essa individualidade que a liberdade de escolha poderia permitir se realiza concretamente. Tá bom? Bem, vamos lá. Analise as duas frases a seguir e verifique se elas se aproximam mais do conceito de individualismo. Vocês se lembram? Individualismo é um conceito negativo, né? Egoísmo, desculpa, egoísmo, aquela pessoa que só pensa em você. Ou individualidade, que talvez no nosso conjunto de valores seja um conceito positivo, né? Eu consigo manter a minha originalidade mesmo estando mergulhado num mundo de relações sociais que tentam me homogeneizar, me tornar igual a todos. 1. O homem busca seu próprio bem à custa do mundo inteiro. Ó, aquele cara que só pensa nele mesmo. Aquele cara que é safado. Vocês conhecem gente assim? Aquele cara que pisa no outro para pegar uma migalha de bolacha no chão. Desgraçado esse cara aqui, ó. Né? Então, esse aqui, ó, é o. Então, a frase 1 remete ao egoísmo típico do individualismo. Parou aí. Depois, cada homem, ó que bonito, é uma humanidade, uma história universal. Claro que isso aqui sugere, então, uma história universal, a frase 2, ó, sugere uma história universal, cada um tem a sua individualidade, só que essa individualidade, ela é também apoiada em crenças sociais, né? Apoiada no coletivo. Você sabe quem é um indivíduo agindo dentro de uma coletividade, então você
tendencialmente vai visar o bem dessa mesma coletividade. Primeira questão aqui, já falando agora sobre a revisão. Na primeira correta, vamos ver aqui. O fato de cada ser, tem várias corretas, né? O fato de cada ser humano possuir uma individualidade não é incompatível com a ideia de que as pessoas são seres sociais. Eu faço o bem da coletividade, mantenho as minhas características individuais, sabendo que eu não sou uma ilha, né? Segunda, não é correta, ó. Os conceitos de individualismo e individualidade, então ele está igualando os dois aqui nesse caso, né? Asseguram a prevalência dos valores pessoais sobre os coletivos, uma vez que os seres humanos são movidos exclusivamente. Quando começa a falar em exclusivamente, desconfie, viu, pessoal? Pode desconfiar, tá? Caveirinha nela. Terceiro, a sociologia surge no século XIX, né? Com as mudanças do capitalismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e está associada ao capitalismo, cujas contradições se tornam evidentes nos anos próximos às revoluções industriais, quando as pessoas se mudam para a cidade, quando as pessoas passam a viver mais próximas umas às outras, né? Então, essa está correta. Karl Marx, Weber e Durkheim, os três porquinhos, né? Olha lá. A santíssima trindade da sociologia, são os criadores da sociologia moderna, influenciados pelo cientificismo do século XIX. A ciência pode alcançar as respostas necessárias para a vida humana. Propuseram muitas das bases teóricas da ciência da sociedade. Então, Durkheim, por exemplo, fato social, Max Weber, ação social, Karl Marx, classe social. E a última, a sociologia, ao estudar o mundo capitalista, fez questão de manter uma postura neutra nos conflitos gerados por esse sistema. Não. O Marx, por exemplo, escolheu claramente um lado, o lado do proletariado. E segundo Weber, é impossível ter uma postura neutra, né? Você sempre vai carregar nas suas escolhas os seus valores morais, éticos, sociais, suas ideologias. Tá? Depois, a número 2, Robert Browning disse: o homem busca seu próprio bem à custa do mundo inteiro. Acabamos de ver essa frase, né? Mostrando, então, o egoísmo do homem, né? Mostrando que o homem, se tiver que pisar na cabeça do outro, ele pisa. Associando essa frase à noção de individualismo, veja, não de individualidade, que apresentamos, podemos dizer que a relação entre elas confirma. Vocês conhecem alguém assim? Na novela, o vilão é sempre assim. Né? Olha lá, vocês conhecem alguém assim? Confirma que alguns colocam a satisfação pessoal, né? O egoísmo, tá? Olha lá, em primeiro plano, mesmo que para isso tenha que prejudicar todos os outros. Terceira, Jules Michelet nos diz o seguinte: cada homem é uma humanidade, individualidade, né? Individualidade. Então, cada homem é uma história universal. Pensando no conceito de individualidade, essa frase pode ser interpretada como uma sugestão de que não somos uma ilha, né? Que nós temos sim habilidades, limitações, sonhos que são nossos, mas que estão inseridos num contexto maior, tá? Então, nós somos uma humanidade, sim, tá? Uma história universal. Cada um de nós tem dentro de si as potencialidades para ser um ser humano livre e individual. Mesmo assim, agir bem, né? Agir em favor dos outros. Ao contrário dos botânicos ou físicos, cujos objetos de estudo não são seres humanos, os sociólogos, aqui são as dificuldades metodológicas das ciências humanas, ó, têm de conviver com a dificuldade de analisar o próprio ser humano. Já pensou? O ser humano, hoje ele é de um jeito, amanhã ele é de outro, né? E pior, em sociedade, agindo como grupo, que fica mais difícil ainda, porque tem ser humano de tudo quanto é jeito. Como fazer previsões, né? Com todos os conflitos inevitáveis da vida em grupo. Sabendo disso,
Seria correto dizer que, no universo da sociologia, os pesquisadores misturam, ou misturaram, reflexões científicas a intenções práticas. Né? Como Augusto Comte, por exemplo, que queria mais ou menos reger a ordem social, o que deve ser mudado, o que deve ser mantido na sociedade. Tá? Então, você faz a reflexão, só que você também carrega nessa reflexão o desejo de mudar a sociedade. Karl Marx, né, falando que tem que haver uma revolução socialista para que o proletariado tome o poder. Tá? Então, carrega uma ação prática muito forte sobre a sociologia, sobre a sociedade. Aí temos a Mafalda. Por que você não vai para o Jardim da Infância, Manolito? Porque sou mais útil no armazém do meu pai. E para o primeiro grau? O primeiro grau é o antigo fundamental, né, que vai até o 9º ano, ensino fundamental. Atual era o antigo primeiro grau. E também, para o primeiro grau, você não vai? Aí sim, porque vou aprender matemática. Vai ser um progresso para o armazém do meu pai. Esse cara é bem limitado, né? Progresso? Progresso são as viagens espaciais e não o armazém do teu pai. Mas o cosmos também me interessa. Pretendo abrir filiais, né? Ele quer aprender matemática? Sim. Né? Para ajudar no armazém? Sim. E também conhecer o universo para ampliar o armazém do pai. Que filha da mãe. No segundo e terceiro quadrinhos, esse que está com a flechinha e este aqui, Mafalda e Manolito não veem o progresso da mesma forma. Qual é a visão de cada um? A Mafalda tem uma visão mais universalista, né? Uma visão mais ampla, mais de coletivo. Né? Mafalda tem uma visão mais abrangente da realidade. E Manolito tem uma visão particular e individualizada. Ela está preocupada com o universo e ele com o armazém do pai. Pensando no individualismo, aquela história do egoísmo, né? Como você interpreta a visão de mundo que Manolito tem do cosmos, né? Como um lugar que vai servir para ele abrir filiais do armazém do pai, né? Então ele é individualista, todas as questões, inclusive as viagens espaciais, passam pelo filtro da utilidade para ele, né? A individualidade exacerbada. O mundo só faz sentido se ele servir para os meus propósitos. É assim que pensa o individualista, né? O universo só faz sentido se servir para os meus propósitos. Essa é a C e a D, né? Agora a e B. A visão de Manolito demonstra do aprendizado escolar nos 2 primeiros quadrinhos. Leva em consideração a escola como um espaço de integração social para as crianças? Não. Ele acha que a escola é só para aprender matemática de forma utilitarista, né? Para usar lá no armazém do pai. Certo? Então, para ele, a escola não é um lugar de interação social. É para aprender matemática. Que aí lá na matemática é que ele vai saber fazer conta no armazém do pai dele. Na Conferência Global do Trabalho Infantil, que ocorreu em maio de 2010 na Holanda, com a presença de 450 delegados de 80 países, a ONU comprometeu-se a erradicar o trabalho infantil no mundo até 2016. Em 2021, isso ainda não aconteceu. Na tirinha da Mafalda, qual é a opinião de Manolito sobre o trabalho infantil? Ele julga o trabalho infantil como algo natural, tanto é que ele trabalha lá, ele não vai para a escola para trabalhar lá, ele só vai para a escola quando ensinarem coisas que ele vai poder usar lá no armazém. Tanto é verdade, ele diz que não vai para a escola porque é mais útil trabalhando no armazém do pai. Né? Então, ele acha natural o trabalho infantil, certo? Como acontece ainda em muitos lugares, né? E em condições até bem piores do que essa que aparece aí na tirinha. Certo? Vamos para frente. Zygmunt Bauman. Esse cara morreu. Aqui está 1925, como se ele não tivesse morrido, ele morreu, acho que ano passado. É um polonês.
É um dos sociólogos mais conhecidos, era um dos sociólogos mais conhecidos no mundo contemporâneo. Carreira intelectual feita na Polônia, onde nasceu, escreveu obras, taranã, taranã. A sociedade individualizada trata da questão do individualismo na sociedade do século XX e XXI. Eis uma passagem dessa obra. Vamos lá. Diz ele, né? Aí é o Bauman falando. Dispor os membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade moderna. Então, indivíduos, marca da sociedade moderna. Essa atribuição não foi um ato único como a criação divina. É uma atividade reencenada todos os dias. A sociedade moderna existe em sua atividade de individualizar, né? Assim como as atividades dos indivíduos consistem na remodelação e renegociação da rede de seus emaranhados mútuos chamados sociedade. Quer dizer, como você, como indivíduo, se comporta nos grupos sociais que você frequenta. Escola, família, clube, sei lá, Kumon. Nenhum dos dois sócios fica parado por muito tempo. E assim, o significado da individualização continua mudando e sempre assume novas formas. Do mesmo modo que os resultados acumulados de sua história passada estabelecem novas regras e novas apostas para o jogo. A individualização agora significa algo muito diferente do que significou 100 anos atrás. Então, o que era 100 anos atrás e o que é agora, né? E do que transmitia nos primeiros tempos da Era Moderna. Os tempos da emancipação dos humanos da rede fortemente costurada de dependência, vigilância e imposições comunais. Antigamente, individualizar-se significava ser livre. Hoje em dia, o indivíduo é moldado pelo sistema. É isso que ele está falando em poucas linhas aí. Tá? E aí perguntamos, com base na reflexão de Bauman, que significado você daria ao termo individualização? Uma resposta pessoal, né? Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Duas questões, tá? De um lado, num agrupamento social livre, sem imposições comunais, como era há 100 anos atrás, há mais segurança para os indivíduos? Não. Não. Né? O indivíduo mais livre é também um indivíduo mais inseguro. Numa sociedade com mais vigilância, as liberdades individuais são restringidas? Sim. Agora vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, a questão dos seguranças revistando frequentadores de um show, câmeras na porta de casa, nos shoppings, etc. Tá? Câmeras também que permitam acompanhar o que os filhos fazem na escola, que nem, né, vocês que às vezes estão aí com seus pais em volta, olhando o que vocês estão fazendo, tal, se estão assistindo aula mesmo ou não, né? É uma sociedade segura ou uma sociedade que afronta a sua liberdade? É o que ele está perguntando, tá? Será que hoje em dia nós estamos seguros ou estamos apenas mais vigiados? O Big Brother está aí, né, nas ruas, você não precisa assistir o BBB 21. Você é um personagem de Big Brother, né? Você vai aparecendo nas câmeras e tal, tá? Então, o que se pergunta é isso, né? O novo individualismo, que molda o indivíduo, na verdade, ele apenas o controla ou lhe dá liberdade? A partir da leitura do texto, aí é do texto complementar, né? Reúna-se em grupos, não vai dar para se reunir em grupo, né? Que isso aqui significa aglomerar. Em poucas palavras, o que significa multidão? Multidão. Você extraia inicialmente do texto passagens que falam sobre unidade, singular, é o texto complementar, o texto azul no final do capítulo, tá? Da aula. Multiplicidade e diversidade. Então, esses conceitos aparecem lá explicados, tá? Bem, multidão, então, é uma explosão de singularidades, né? Olha lá, isso é uma multidão. Quando todas as singularidades estão no mesmo lugar, é uma multidão, tá? Onde nós temos, então, a produção de diferenças, invenções
e modos de vida diferentes, sem qualquer estrutura fixa. Sem estrutura fixa. Tá bom? É isso aí, então, uma multidão. Ela é múltipla e composta só de diferenças. Essa é a respostinha aí, mais ou menos, né? É uma resposta pessoal do texto complementar que eu pediria que vocês lessem e depois respondessem aí o que é uma multidão. Muito bom. Então, essa é a nossa aulinha de sociologia de hoje, tá? Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que tenham esses exercícios feitos. Quem ainda não mandou, mande para o professor, tá? Lembra? Tem o grupo lá, né, do Colégio São José, primeiro ano, e tem o meu e-mail de trabalho, meu WhatsApp de trabalho é o 964712214. E tem o e-mail marcio.primac@gmail.com. Quer fazer graça que eu falando besteira. gmail.com. Tudo bem? Não tem lição. Vamos aguardar ao longo da semana quais serão as instruções para a semana que vem. Tchauzinho, gente. Até o próximo encontro. Tchau, Namastê. Bruno. Tchau. 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 Murta, seja Tchau. bem-vindo, hein? Manda lembranças pro seu pai. Tchau, tchau.